primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação. Participe com a gente e interaja através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já estamos caminhando para os 200 mil aplicativos. Faça parte também dessa rede que cresce a todo dia. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez juntinhos para a realização desse programa maravilhoso, programa Espiritismo em Foco, esse programa de debate, no qual nós trazemos convidados para estudar conosco e trazer suas experiências para compartilhar com vocês. Então fique atento, porque daqui a pouquinho você também poderá participar contribuindo doutrinariamente com os nossos trabalhos e também postando alguma pergunta, se assim o desejar. Que Jesus possa abençoar todos vocês do Brasil, do mundo, que estão sintonizados conosco, para que juntos possamos emitir para a atmosfera ondas de paz, de amor, de otimismo, porque estamos precisando muito. E estamos aqui no nosso estudo hoje com um convidado especialíssimo, ele que é do Instituto Espírita Manuel Batista e chama-se Yuri Miranda, trazendo para nós um tema interessantíssimo, que é edificação em vida. Boa noite, Yuri. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. É um prazer estar de volta aqui para conversar com vocês. Estamos à disposição também para as perguntas ao final do tema. É isso, eu gostaria de mandar um abraço fraterno e desejo de melhoras para a nossa amiga e parceira aqui do programa Espiritismo em Foco, Rosimeire, que ela possa se recuperar o mais rápido possível dessa virose que está assolando, né? E muitas pessoas estão doentes nesse momento, mas espero que todos fiquem o mais rápido possível, sarados, para que possamos sempre estar na ativa. Márcio Eduardo, boa noite. Boa noite, Olga. Vamos agora à nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não deixei-nos cair-nos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, que essa prece se estenda a todos os lares do nosso Alagoas, do nosso Brasil e do mundo, trazendo esperança, paz e alegria. Então, sem mais delongas, vamos ouvir nosso irmão Yuri sobre o tema Edificação em Vidas. Bem, primeiramente, em nome do nosso Mestre Jesus e dos irmãos de luz, fico feliz de estar aqui tratando de um tema tão edificante, né? Edificação em vida. E em vida, começamos discutindo exatamente por que em vida. Na verdade, a edificação por si só já é um processo natural. Como somos todos espíritos eternos, esse processo continua sendo construído na erraticidade. Mas, na verdade, é aqui, na presença do nosso corpo, encarnados, que temos a escola em que verdadeiramente nos dispomos ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento. É aqui que realmente estamos sujeitos a todas as provações e expiações, e nesse processo é que, na verdade, a gente tem um contato social com outros seres e a oportunidade, dentro dessas vibrações diversas, podermos nos confrontar com o nosso verdadeiro eu, nosso desejo de nos autoconhecermos e de nos melhorarmos, né? Nesse processo, Jesus nos traz uma passagem interessante. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então ele nos chama a atenção que todos nós temos uma luz dentro de nós. E essa luz própria, ela tem que ser colocada em favor da harmonia da obra que todos têm a realizar, tá certo? Cada um de nós. E essa luz precisa se acender. Todos nós temos na nossa consciência as leis divinas, o conhecimento do que é certo, o que é justo, o que é bom. Mas muitas vezes nos esquecemos, né? No nosso processo de existência, deixamos de utilizar as melhores opções no nosso livre-arbítrio. E tanto Jesus veio ao mundo para nos exemplificar o que tínhamos que fazer, como veio a Boa Nova, né, o Consolador prometido, a doutrina espírita, para também esclarecer e nos manter nesse processo de crescimento e de construção. Tem uma parábola muito interessante que trata da casa edificada, e vamos usar essa simbologia. Lucas é quem, tanto Lucas como Mateus, mas vamos utilizar as palavras de Lucas. E cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Certo? Nisso aí a gente vê o quanto é interessante essa parte da parábola. Então, o que ela quer nos demonstrar? Que precisamos olhar para dentro da gente. Precisamos,
dentro de nós nos conhecermos, conhecer sobre a verdade que nos é colocado pelos ensinamentos do Cristo e pela doutrina espírita, para que possamos, assim, sermos essa fortaleza, esse alicerce de uma construção sólida que ninguém conseguirá derrubar, certo? Então, essa necessidade de conhecimento e de autoconhecimento é que é a base necessária. Do contrário, continuando a parábola, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Essa simbologia trata de quê? O que vem como uma corrente, né, e pode derrubar a casa? A gente pode lembrar até dos 3 porquinhos, né? O primeiro porquinho, desavisado, fez de palha, tá certo? E como os valores humanos, eles são assim, cada um faz de uma forma, age de um jeito, utiliza as ferramentas que tem. O segundo fez de madeira, né? Um pouco mais sólido, mas ainda não suficiente para se manter erguida contra as intempéries. Depois fez o outro e realmente usou de todos os recursos para construir a casa que ia se manter erguida contra o lobo mau, no caso, né? Mas voltando à nossa parábola, e por que a enchente? O que seria a enchente? Seriam todas as atribulações que estamos sujeitos, a dor, o sofrimento, as perdas, certo? Que pode ser do emprego, de uma pessoa querida. Se temos dentro de nós a fé, temos todos esses valores fortalecidos, né, dentro de nós teremos com certeza elementos para enfrentar essas atribulações, né? Essa dor, que é normal, todos nós passamos por isso, né? Um ente querido, né? Uma pessoa que tem que ir embora, nos deixar, ficar distante, um filho que parte para bem longe, mas temos que estar pronto. Já pensou, a pessoa fica às vezes diante de uma solidão, né? Todos se casam, às vezes perde o cônjuge, e a pessoa tem que estar pronta, né? Fortalecida, ter construído um arcabouço dentro de si para suportar qualquer desses fatos que são bem comuns e são naturais. Então, esse vai e vem das paixões não derruba de forma alguma uma edificação sólida, tá certo? Então, é isso que a parábola nos deixa. E como edificar-nos? Isso precisa de uma preparação. Imagine uma orquestra, né? Aí a pessoa vai se apresentar. O quanto foi necessário ser ensaiada. Cada indivíduo ali tem o seu conhecimento, a sua maestria, a sua dedicação, a sua disciplina, seja no violão, no contrabaixo, em outros instrumentos. Então essa edificação, ela precisa uma preparação. A mesma coisa se dá no campo da fé, dos valores morais. É preciso conhecimento, é preciso dedicação, o exercício da caridade, do bem, no dia a dia. Cada passo que a gente dá, a gente avança nesse processo. Na terra ou além dela, cada pessoa somente dispõe em si e fora de si da cultura e do merecimento que edificou. É uma frase de Albino Teixeira, e que nos faz exatamente sintonizar com esses aspectos, pois na verdade nós não levamos nada
não levamos os bens materiais, a casa, o carro, as roupas, né? O que a gente leva é exatamente aquilo que a gente construiu na nossa consciência, quer dizer, os nossos valores, as nossas habilidades, o nosso conhecimento, né? E todo o aspecto cultural da civilização, ele é um ganho constante e um acúmulo, né? Que depende individualmente de cada um, a contribuição para o legado de toda a humanidade, tá certo? Então, qualquer pessoa é capaz de contribuir para o bem, seja um simples, uma pessoa simples. Tem uma outra frase de Emmanuel que diz: num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Porque seguir o exemplo de Jesus é seguir a bondade, seguir o bem, seguir a fraternidade. E pode ser feito com um simples abraço, uma simples palavra de consolo, tá certo? Não é necessário recursos, dinheiro, donativos. Cada ato ele pode estar sendo dentro do processo de construção. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa. O que quis dizer Jesus com isso? Que não adianta a gente ir para uma reunião, uma palestra, ouvir, ler um bom livro, se realmente não absorver o conteúdo desse ensinamento, não utilizá-lo, não os observar na prática, não agir dessa forma. Então, ouvir com atenção, se esforçar para entender ou assimilar a lição é um passo, mas colocar em prática os ensinamentos de Jesus é realmente o passo adiante. É preciso a vontade de se transformar, a reforma íntima, a melhoria, e vivenciar esse propósito do bem. Mudanças nas suas atitudes, não adiar aquilo que tenha que realizar no seu dia a dia de construção dessa edificação sólida. Então, edificar o próprio caráter em bases sólidas, isso é necessário. E a gente sabe que a nossa passagem para o outro plano é apenas mais um capítulo no livro da nossa evolução e aperfeiçoamento. Então, não importam os anos que se passe no mundo, mas é como passamos esses anos, um papel ativo de mudança interior que reproduza como sendo exatamente a nossa luz, que se torne cada vez mais um verdadeiro farol, iluminando tudo em volta de nós. Essa iluminação é fundamental na construção de um mundo melhor, de relações melhores, uma humanidade que caminhe para cada vez mais sair desse momento de provas e expiações para um mundo mais feliz e harmonioso, certo? E ao Espiritismo cabe trabalhar concretamente para revelar todas as feições desse homem novo. Na verdade, a nossa doutrina, ela trabalha numa perspectiva de criar homens de bem, homens bons, homens justos, homens que buscam a verdade através de todas as fontes possíveis. E a libertação do homem só se dá a partir do conhecimento e da sua utilização nessa caminhada, certo? Então, nesse planeta de Terra, vamos cultivar a esperança, nos transformar para o bem, cultivarmos o caminho da paz, da luz e da esperança. É isso que eu tenho como palavras iniciais para a abertura do tema. É isso mesmo, Yuri. Edificar significa construir.
E para nós construirmos algo, temos que fazer primeiramente a estrutura, a base sólida. Isso seja na vida de um engenheiro que vai bolar, vai planejar um prédio, uma construção, como em nossas vidas diárias. Precisamos estar atentos de que não podemos viver à mercê da maré, à mercê do vento. Precisamos sempre estar sob o controle de tudo aquilo que está acontecendo conosco, principalmente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É preciso que tenhamos vigilância e oração para que tenhamos uma perspectiva mais feliz, para que sejamos mais seguros, mais preparados em relação a qualquer eventualidade que venha ao nosso encontro. Nesse sentido, a edificação, ela simboliza justamente essa preparação que vem do início, lógico. É redundante, mas a gente precisa sempre estar fazendo esse planejamento aos poucos, devagar, com solidez. No ambiente doméstico do nosso lar, nós temos o quê? Que apresentar toda a nossa família aquele que é a bússola que nos direciona para o caminho da felicidade e da pacificação, que é Jesus. Jesus é essa grande bússola orientadora de todos os seres humanos. É através dele que nós podemos encontrar o caminho seguro para essa caminhada, sem titubear, sem errar muito, buscando sempre a luminosidade no seu evangelho, no seu exemplo, nas suas orientações. E para isso, sempre a gente fala aqui na importância do evangelho no lar, da evangelização para as crianças, das doutrinárias para os adultos, certo? Então, nós temos aqui já uma pergunta vinda do Rio de Janeiro, certo? E nós vamos pedir ao Márcio para ler essa pergunta. É da onde, Márcio? Que eu agora vi... Vamos lá, vamos à pergunta da Andréia de Maceió, a primeira pergunta, certo, que é da Andréia de Maceió. Ela diz o seguinte: estou em uma cama vegetando há 1 ano, tenho uma doença em fase terminal, não quero morrer, quero viver, o que fazer? Na verdade, o que a doutrina nos ensina é que tudo que todas as, por exemplo, enfermidades, a dor que a gente sente, ela realmente ela tem um motivo de ser, tem uma causa e a gente passa por isso, por uma necessidade de entrarmos em equilíbrio, um equilíbrio maior, um equilíbrio do Espírito Eterno, que precisa de reparar essa causa, aquilo que lhe deu causa nesse processo. Eu conheci um amigo, esse amigo, ele entrou para a faculdade comigo, eu fazia o curso de Direito, e ele realmente, entrou como cadeirante. E eu soube, naturalmente, que ele não nasceu assim. Ele era um jovem, ia formatura de NPOR e teve um acidente de carro e se tornou paraplégico. E esse rapaz, ele sempre foi alegre, ele sempre foi disposto a concluir o curso dele, mas ele enfrentou as dificuldades daquela situação nova dele, né? Você corria, andava e tal, e até ele, quando foi se mudar, o apartamento que ele foi se mudar, ele era muito estreito, não entrava a cadeira, né? Não entrava no banheiro, não entrava na porta, e ele começou a lutar, né? Ele já nesse processo se mobilizava, a gente vendia bilhetes para um forró, no tênis clube, a gente realizou muitos eventos ali, e pedágio, e vários processos para a construção de uma instituição para trabalhar a situação que na época, mais de 30 anos atrás,
não existiam instituições desse tipo, nem existiam pessoas preocupadas com acessibilidade. E esse rapaz se tornou o primeiro presidente da ADEFAL, e também pulou a estrutura jurídica e as lutas e as leis que ajudaram a modificar a situação. Ele e um conjunto de amigos, o Jerônimo, é um amigo Valmir, que a Olga conheceu bastante, então ele mostrou esse processo. Quer dizer, interiormente, ele tinha algo, uma luz, e que mesmo com o acidente, ele não foi lamentar essa situação, e ele continuou tendo um papel ativo. A situação da ouvinte, ela é bem difícil, porque ela está acamada, mas tem uma razão dela continuar ainda viva dentro desse processo. É entender isso, manter a fé, a sua resignação, porque isso com certeza tem uma razão que a gente não sabe do ponto de vista concreto, mas sabe o que a doutrina nos explica dentro desse processo, tá certo? É isso, André, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E aí você fala que não quero morrer, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, que de fato ninguém quer morrer, e é só não morrer, porque, na verdade, segundo a doutrina dos espíritos, nós somos seres eternos. Então, o que a gente faz é mudar de corpo, como mudamos de roupa, não é verdade? Então, é um processo natural de uma existência. Nós, assim como as flores, como os animais, como tudo que se renova na vida, nós nascemos, vivemos e voltamos para a pátria espiritual. Mas o mais bacana é que a vida continua. O que a gente deixa para trás é o corpo físico, tão somente o corpo físico. Mas o pensamento nosso é intacto, né? A forma que a gente quer adotar pode permanecer a mesma. Os nossos laços de família não se rompem, porque poderemos, através, inclusive, do processo mediúnico, sempre nos encontrarmos com nossos entes queridos. O que nós temos é que estudar um pouquinho toda essa mecânica para nos fortalecermos na fé que o Mestre Jesus nos ensinou. Precisamos ter essa fé do grão de mostarda e lutarmos, como o Yuri falou aqui, o exemplo do amigo dele, no sentido de termos uma mente saudável, uma mente otimista, uma mente resignada, no sentido de o que vier, que for melhor para o meu adiantamento moral, que ele possa vir e encontrar em mim uma pessoa forte, uma pessoa serena, uma pessoa confiante. Então, a partir de hoje, Andréia, eu solicito que você, se tiver a oportunidade de ler, possa ler. Se você não tiver em condições de ler, que alguém possa sentar ao seu lado e fazer essas leituras que vão, com certeza, te trazer uma pacificação, uma compreensão dessa bondade misericordiosa do Mestre e amigo Jesus. Amiga querida, porque a morte do corpo físico, ela é um processo natural. Então, aqui você está falando comigo, neste momento, você diz que está com uma doença em fase terminal. Mas a gente nunca sabe qual é a programação divina para nós. Digamos que eu não estou nesse processo, mas que eu saia ali na rua e chegue a hora da minha partida e eu vá antes de você. Eu, que não estou com nada programado para... Posso, né, ir antes de você. Então, qualquer um poderá ir antes ou depois, depende do que a gente planejou no nosso processo reencarnatório. O que precisa é você não se assustar, é você se fortalecer na oração, na leitura edificante, no passe, solicitar que amigos fraternos possam ir até aí, te energizar,
para retirar de você qualquer fluido que possa estar ali entristecendo e irradiar energia suficiente para que o seu coração se anime, sua mente se torne mais otimista, mais serena, mais tranquila, e você faça esse processo de entrega ao nosso mestre e amigo Jesus. Precisamos sempre ter essa fé imensa de que Ele está ao nosso lado, principalmente nos momentos difíceis, que nem aquela mensagem da pegada nas areias, que quando nós estamos com aquela maior dificuldade do mundo, é Ele que está nos carregando, quando a gente visualiza apenas 2 pés caminhando, que a gente acha que é o nosso, mas não, é Jesus nos carregando no seu colo, de amor, de bondade, de fraternidade. Nesse sentido, eu tenho a dizer para você que eleve seu pensamento ao Criador, que para Deus nada é impossível. Fortaleça sua fé, amplie seu conhecimento e aproveite todos os dias de sua vida em que o sol nasce, para que você possa aprender mais um pouco da sua essência espiritual, porque é o espírito a parte fundamental de tudo que gira no universo, tá certo? Então, que Jesus te abençoe e te fortaleça. Um beijo. Márcio, vamos à próxima pergunta. Vamos lá, o ouvinte não se identifica. Ele é do Rio de Janeiro. Baixei este aplicativo da emissora Brasil Espírita. Vivo no tráfico, desejando me libertar. E não consigo. Quero ter uma vida digna, ter uma família e filhos. Peço uma orientação, peço socorro. É verdade. Inicialmente, como a gente falou, essa edificação precisa toda uma preparação e precisa uma harmonização consigo mesmo. Então, quando você pede ajuda, você está querendo se sintonizar com algo bom, algo positivo. E dentro desse processo de ajuda, nós identificamos que há uma necessidade de você se abastecer com algum propósito diferente, algo que realmente venha enriquecer a sua vida num sentido mais pleno, mais robusto, algo que não é o cotidiano, que não é o dia a dia, que não é o nascer, crescer, casar, né, e aguardar o desencarne. Então, isso está ligado a ações em que você deve procurar receber, ouvir, ler, praticar alguma ação útil, né? Então, buscar um trabalho voluntário, buscar alguma coisa que lhe torne que você sinta prazer em estar fazendo o bem, tá certo? Procurar, de acordo com a sua, vamos dizer, a sua identificação, algum lugar que você também receba mensagens de crescimento espiritual, moral. Então é necessário isso, aquilo que a gente estava dizendo, conhecimento sobre a verdade, se autoconhecer. Tem grupos muito bacanas que se discute realmente as suas dificuldades, as suas sombras, o que lhe faz se tornar pressionado nesse momento da vida. Então é preciso se descobrir, de identificar o que está, fazer uma análise diária do que não está sendo bom, que não está sendo prazeroso na sua vida, num sentido amplo, e isso para escapar daquilo que é a superficialidade da vida, viver só por viver, um dia atrás do outro. Então é necessária essa busca e essa construção, tá certo? Sempre há tempo de fazer uma coisa boa, tanto no campo do entretenimento sadio,
Olha, eu tenho 56 anos. Depois dos 50 eu tinha um estresse no trânsito, uma dificuldade de lidar com alguns problemas. Eu comecei a buscar, né? Nessa busca você busca acupuntura, você busca... comecei a pintar, desenhar, e agora estou fazendo escultura. Quer dizer, a gente busca esse tipo de algo que lhe envolva, lhe dê prazer, mas também na doutrina espírita, no estudo, me aprofundei muito mais, me dediquei a uma casa, comecei a lidar com crianças de 3 a 6 anos, a escola que a minha instituição mantém, o Instituto Manuel Batista, coordenei assistência social, depois agora estou na parte de estudo. Então a gente está buscando evoluir no conhecimento. Também tem um grupo de Joana de Anjos que discute psicologia profunda, e a gente está discutindo exatamente o que me motivava a ter essa ansiedade, esses transtornos, às vezes de compulsão de algumas coisas, né? Esses aspectos que antes a gente tentou, vai para um psicólogo, né? Começa a fazer meditação, esse tipo de relaxamento, mas a gente vai se encontrando exatamente com esse tipo de busca e de amadurecimento. Busca um propósito bom, positivo, para ser melhor, para ajudar, para se sentir útil. O que você veio fazer? Qual é o seu, qual é a sua opção de crescimento? É isso que eu tenho a lhe dizer, e desejar boa sorte também nessa busca. É isso, Yuri, é preciso que nós saibamos construir novos caminhos, né? E eu me lembro, eu sempre falo aqui do Saulo de Tarso, que na época ele perseguia os cristãos, e ele, quando visualizou Jesus a caminho de Damasco, ele se transformou totalmente. Porém, ele não encontrou apoio em lado nenhum. E sei o quanto isso é difícil também para você. Você está querendo mudar da água para o vinho, uma nova proposta, um caminho diferenciado. Só o fato de você vir em busca disso aí já é um grande passo. Agora, precisa continuar o caminho, que não é fácil. Como o caminho de Saulo não foi fácil. Como ele perseguiu os cristãos, ele não era bem visto pelos cristãos, porque ele mandou prender, ele mandou matar, ele perseguiu. Também não era bem visto pelos romanos, porque estava sendo considerado como um louco. Também não era bem visto pela família, porque abandonou sua carreira, abandonou sua riqueza, passou a viver de maneira simples, com a veste única, doando todos os seus bens. Então, ele realmente não encontrava campo. Então, é lógico que quando a gente está querendo mudar de verdade, nós vamos encontrar algumas dificuldades em razão de que as escolhas e as pessoas que nós vamos buscar não são essas que fazem parte do nosso dia a dia. Serão outras com uma visão diferenciada, transcendental, uma visão sublimada da existência, mas que vão te dar uma nova perspectiva de vida e vão te apresentar realmente a possibilidade da paz, porque não tem nada melhor nesse mundo, meu irmão, do que a paz, do que o nosso coração e nossa mente estar serena no sentido do dever cumprido, da harmonização com as leis da natureza, da harmonização com a lei de causa e efeito. E, nesse sentido, quando nós estamos violando essas normas estabelecidas pelo nosso Pai, nosso Criador, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos desconfortáveis, nos sentimos tristes e perdidos, porque temos que sempre estarmos trabalhando para a construção do bem, da edificação de um mundo equilibrado. E se nós andamos no processo inverso, nós estamos nos afundando no abismo da solidão, no abismo da tristeza, no abismo
da própria violação de nossa própria essência. Então, é preciso realmente você aceitar o convite de Jesus para o seu banquete celestial e construir a sua túnica nupcial. Pegar o tecido transparente e ir fazendo pouco a pouco essa edificação de uma nova vida, conforme o Yuri falou aqui para nós. Nós precisamos trabalhar devagarzinho, confiante de que podemos sim mudar. Nós todos seremos anjos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou visualizando a grande luz que nós somos. Apenas para que nós possamos alcançar esse estágio de perfeição, nós temos uma trajetória, porque nosso Pai querido nos deu o livre-arbítrio. Então, pelo processo de livre-arbítrio, nós escolhemos o que é bom ou o que é ruim. Se nós escolhemos o caminho ruim, nós vamos sofrer, porque tudo que nós fazemos, nós vamos responder. Somos responsáveis por todas as nossas ações. E a lei de causa e efeito, ela é inexorável. Para todo efeito que eu produzi, não é? Eu vou responder. Então, preciso estar atento a isso. E Paulo já nos dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, esqueçamos o passado e sigamos sempre para frente. Porque foi assim que Paulo fez. Ele foi trabalhar, esqueceu os pecados dele. Porque se a pessoa ficar matutando naquilo que fez de errado, não progride, não avança. E Jesus sabe que nós somos imperfeitos, então Ele nos perdoa sempre e nos dá muitas oportunidades. Além disso, fica extremamente feliz quando uma ovelha desgarrada retorna ao seu rebanho. E aí é aquela festa da parábola do filho pródigo, né? Que um pai fica muito mais satisfeito quando vê aquele filho seu que estava perdido retornando do que qualquer outra coisa. Mas, Márcio, tem alguma pergunta aí? Temos mais uma pergunta, que é da Dânia, de Caruaru, e participa com a gente. Enviou através do WhatsApp do aplicativo da Rádio Brasil. Como conviver em um lar onde a droga e o alcoolismo está presente? O que devo fazer? Não consigo viver mais aqui. Tenho 13 anos. Quero ser uma criança feliz. É um cenário adverso que foi colocado como parte do seu núcleo familiar, com certeza, e da sua situação. E isso é bem difícil de lidar. Mas a sua preocupação em buscar, em indagar e perguntar demonstra a sua lucidez, a sua tentativa, a sua preocupação em buscar sair dessas amarras. E apesar da sua pouca idade, 13 anos, você parece que tem esse propósito de não se deixar levar pelo seu ambiente adverso. E, como a gente já vinha falando antes, tanto eu como Olga, isso é um cenário que é colocado dentro do nosso planejamento, mas não para a gente se deixar novamente levar pela derrota, tá certo? Você tem nesse cenário uma perspectiva difícil, e você tem que, em primeiro lugar, buscar força, energia divina, orar, tentar buscar que essa fase seja ultrapassada, porque a providência divina sempre vai atender aquele que tem fé e busca sair dessas dificuldades que são colocadas em nosso caminho, certo? E essa perspectiva vai se abrir em possibilidades, com certeza, até de um outro lar ou de uma outra
de uma solidariedade, pessoas, uma professora, pessoas de um conselho tutelar, pessoas que lhe orientem, busque dentro do seu local essa ajuda, esse amparo. Procure uma casa também que lhe fortaleça, uma casa que pode ser, se você encontrar dentro da fé, da doutrina espírita, tem sempre os ambientes de evangelização para jovens, adolescentes, crianças, mas com certeza, se você continuar tendo fé, acreditando que não é esse caminho que o seu cenário lhe colocou, você tem que passá-lo, tem que conseguir vencer de alguma forma. Então, a distância, como nós estamos, nós temos que apenas buscar fortalecer a sua fé, não a fé só do ponto de vista limitado a um aspecto espiritual, mas uma fé que o seu destino vai mudar, que o seu propósito vai ser ajudado, que a providência estará com você para abrir o seu caminho, porque Jesus já dizia que Ele está sempre pronto, presente para auxiliar a quem precisa de ajuda, tá certo? Qualquer que seja o peso que é colocado, só é colocado para quem pode carregá-lo, tá certo? Então, enfrentar esse peso que você hoje está submetido. Desejo boa sorte nesse processo, né? Assim que consiga vencer. Olá, Dani, é muito bacana você participar aqui conosco e saiba que essa problemática não é exclusividade sua. Infelizmente, sabemos que tem muitas pessoas que, neste momento, nos escutam e que estão enfrentando esse mesmo problema, porque a gente sabe o quanto que a droga tem se estendido e trazido, né, desconforto para muitos lares. Então, nesse sentido, eu concordo com tudo que o Yuri falou. Queria acrescentar apenas que nós estamos trabalhando o tema família, e esse tema é muito importante a gente saber que nós não nascemos na família ideal, mas sim naquela família necessária ao nosso desenvolvimento moral. Tivemos muitas existências e, como tal, certamente, algumas dificuldades nós provocamos em outras existências que precisam ser reparadas. E, às vezes, esse ente querido, ou essa pessoa que está no nosso lar, com essa dificuldade de se equilibrar, envolvida no consumo de álcool, de droga, e trazendo todo esse sofrimento para vocês, ela pode ter sido alguém no passado que nós ajudamos até a sair do seu caminho, do seu equilíbrio. E aí nós viemos no processo reencarnatório solicitando a misericórdia de Deus para fazer a nossa reparação e uma tentativa de auxiliar essa pessoa a encontrar a sua pacificação. Nesse sentido, nós temos a orientar de que você busque mesmo ajuda numa casa espírita, faça um atendimento fraterno. E nesse atendimento fraterno, você vai ser auxiliada no seguinte aspecto: os irmãos irão fazer vibrações, orações para a sua casa, eles vão te dar, quem sabe, água fluidificada, de acordo com o que eles diagnosticarem da sua necessidade. Você vai receber uma ajuda espiritual, uma energia para que você possa fortalecer o seu espírito para o enfrentamento
com equilíbrio e sabedoria da situação em que você se encontra, a fim de que você não se envolva emocionalmente a ponto de prejudicar seus estudos, os seus sonhos, a sua vontade de viver. Então, busque essa ajuda para que você possa realmente se sentir mais segura e, estando amparada com o aconselhamento de adultos, pessoas mais preparadas, né, elas vão te orientar e te proporcionar esse acompanhamento necessário para você. Talvez em alguns momentos você possa até ir para a sua escola e depois passar as tardes, vamos supor, numa instituição espírita, ajudando crianças, ajudando velhinhos, fazendo algum trabalho com juventude, e aí se afastando um pouco mais do ambiente, não é, que possa você ir apenas dormir, descansar e fazer o básico, até que você possa se estruturar, terminar seus estudos, fazer um concurso, se preparar para se tornar uma pessoa independente financeiramente e seguir a sua jornada sem deixar que esse ambiente possa influenciar no seu processo evolutivo, mas sim que você se torne aquela vela com aquela chama, ainda que pequena, diante do sofrimento que você passa, das incertezas, dos medos, mas que você possa ser essa chama a iluminar a escuridão do seu lar. Então, a gente sabe que na humanidade existiram sempre muitas guerras, muitos conflitos, mas vieram seres luminosos que proporcionaram no ambiente da terra em que nós vivemos a esperança. E nós temos um exemplo, por exemplo, do Gandhi, que a Índia, que era o país que ele morava, que ele nasceu, vivia muito em conflito, em guerra, e submisso à Inglaterra. E ele conseguiu, através da paciência, da pacificação, do diálogo, trazer essa luz. Veja que ele era uma pessoa diante de uma multidão, diante de um império. E pelas suas ações cheias de sabedoria, ele conseguiu transformar uma situação. Então, minha irmã, que você seja essa luz dessa vela a trazer para a sua casa a esperança, a iluminação. Peça ajuda desses irmãos para também, quem sabe, se houver chance, trazer o Evangelho no lar para a sua casa. E não perca a esperança, esteja sempre pronta para ajudar. Não deserte da sua missão. Esse é o conselho que eu gostaria de te dar. Não deserte, mas sim ajude as pessoas que estão junto com você. Porque certamente, além dessa pessoa que consome essas substâncias e que devem estar tirando a paz do seu lar, deve existir outros componentes familiares que junto a você poderão desenvolver uma corrente vibratória positiva, inibidora da influência dessa outra negativa. Não digo para resolver de vez o problema, porque eu sei que é difícil, mas para fortalecer vocês, a fim de que possam encontrar um caminho mais sereno, mais tranquilo, não é isso? Tem mais alguma pergunta? Mas o que você acha, Yuri? Quer fazer mais algumas considerações? Não, Olga, foi muito bem colocado. Com essas iniciativas, vai construindo em torno de você essa necessidade de se ajudar e até no futuro ajudar a sua própria família, buscando de todas as formas esse apoio. E como eu tinha dito antes, Olga reforçou, com certeza quando você se predispõe a buscar, é porque você tem uma luz dentro de você, que não se deixa influenciar, apesar
das influências que você sofre, mas é como você tivesse ainda muita vibração positiva. Então, algo está diretamente ligado a uma possível missão que você tenha e que você pode alcançar, porque com a visão que você tem na sua idade, de que o apelo que você está fazendo, você está no caminho certo. Então, você tem que buscar caminhos como esse que foi sugerido pela Olga e que eu também falei. É claro que na sociedade, como você tem uma idade muito pequena ainda, você pode se apoiar nesses grupos que existem dentro de qualquer cidade para lhe ajudar, no sentido de promover, dependendo da situação, porque a situação de risco pode ficar e pode se modificar e pode ser cada vez mais difícil. Então, você tem que ter sempre essa perspectiva que outras pessoas podem lhe ajudar, porque isso você vai encontrar, essa ajuda. Por quê? Porque você tem essa luz dentro de você. Isso lhe puxa para buscar caminhos, e esses caminhos se abrem, exatamente como a gente falou. A providência dá um jeitinho de colocar pessoas certas no seu caminho para abrir essas portas. Se esse caminho você seguir em frente, com certeza você vai conseguir passar essa aprovação que é forte, que é grande, que você tem dentro do seu núcleo familiar, que é como a Olga disse, ninguém, vamos dizer, deixa de estar num lugar por uma necessidade do teu planejamento para esta vida que você está submetida, tá certo? Então, desejamos que você consiga realmente lutar e ter fé e buscar toda a ajuda necessária na espiritualidade maior, no Mestre Jesus, e também nos anjos que Ele vai colocar no seu caminho, que vão lhe ajudar e lhe proteger. Seja abençoada, minha filha. É isso. Esse tema edificação em vida, ele é muito providencial, sabe, Yuri? Porque nós precisamos ter esse planejamento, esse cuidado com relação a tudo que gira em torno de nossa existência, né? Nós temos uma única vida, nós fomos criados simples e ignorantes e temos diversas existências. Vamos vivendo essas experiências a cada reencarnação, uma vez como homem, uma vez como mulher, uma vez como mãe, uma vez como pai. E todas as famílias que nós passamos essas experiências, elas são fruto da nossa necessidade evolutiva. Nesse processo, muitas vezes, nós nos defrontamos com parentes difíceis, com parentes que são pessoas que precisam ser trabalhadas emocionalmente, culturalmente, né? Quantas vezes nós pegamos um pai que é violento, que é grosseiro, e em outros momentos convivemos com pessoas diferentes, que são dóceis, que somam, que acrescem, que nos ajudam nesse processo evolutivo. E, às vezes, somos nós que precisamos vir para ajudar no processo evolutivo de outras pessoas. Claro que sempre nós também estamos evoluindo a cada passo. Nós sempre estaremos aprendendo algo, porque a vida é um constante aprendizado, né? Viver é ter essa vontade de ser feliz, é ter essa vontade de crescer, de mudar, de ser agente de transformação. Nessa perspectiva de ser agente de transformação, nós temos que encarar nossas famílias como uma missão que nós temos a desempenhar, seja como agente, né, de ajuda na parte intelectual, na parte moral, na parte afetiva, mas sempre nós estaremos trocando um com o outro aquilo que nós aprendemos. Então, se eu convivo com um pai que é agressivo e eu sou mais dócil, eu vou com certeza repassar para ele
aquilo em que eu já evoluí, vou ensiná-lo. E se ele é mais experiente em determinadas áreas, né, vamos supor, um exemplo de informática, ele vai repassar para mim os seus ensinamentos. Então, sempre no mundo nós estamos com as pessoas para ver essa troca de experiência, essa troca cultural, essa troca de vivência, que vai fazendo com que nós cresçamos. Mas nós não podemos nunca esquecer que o mundo está carente dessa edificação moral. Então, precisamos trabalhar nesse sentido, precisamos deixar crescer a centelha do amor, a centelha da paz, a centelha da paciência, da misericórdia, do perdão, principalmente do perdão, porque não é fácil, às vezes, convivermos com pessoas que nós achamos que não nos ama, que não nos entende, que não nos proporciona nada de positivo, mas precisamos entender que nada acontece por acaso. Estamos na família em que precisávamos estar para desenvolver justamente essas potencialidades que estavam adormecidas em nós. O que você acha, Yuri? É isso mesmo. Esse é um processo em que o indivíduo ajuda a irradiar. Quanto mais individualmente a gente conseguir crescer, fazer a nossa reforma íntima, nos conhecermos melhor e alcançar um patamar mais elevado, ajudamos a todos que estão em volta de nós. É aquela questão da nossa luz irradiando em volta da gente. Quer dizer, se a gente consegue se edificar, auxilia a construção de outros edifícios sólidos em volta de todos nós. Quer dizer, é um processo. Você tem vizinhos, tem amigos, tem colegas, tem os familiares. E quantas pessoas você pode auxiliar com equilíbrio, com amadurecimento, com sabedoria nas suas ações, no seu exemplo, não muitas vezes, às vezes só com palavras. Falar e não conseguir demonstrar o que fala às vezes até pior, né? Então é preciso ter esse processo automatizado dentro de cada um de nós. Então, e essa construção é preciso todo um preparo emocional, conhecer as nossas emoções, porque é uma pessoa estourada, de repente, tão calmo, tão lúcido, estoura. Então ele precisa se conhecer, ele precisa se trabalhar. Porque uma pessoa é tão ausente, é tão omissa, não demonstra sentimentos, então ele precisa, será que o que está faltando para ele se sensibilizar com a pessoa que está ao seu lado, com a dor e o sofrimento do próximo? Então, todo mundo tem que revisar seus atos, seu dia a dia, sempre, e pensar, refletir nas suas atitudes e ver o que pode ser trabalhado, ser melhorado. É claro que é um processo, isso não é feito de uma hora para outra. Nós estamos mergulhados ainda no egoísmo, no orgulho, na competitividade, nesse processo de consumo exacerbado que a sociedade nos impõe muitas vezes. As mídias, desde pequenininha, vão as propagandas do que tem que comprar, o que não tem. Então, a calça da moda, o brinquedo da moda. Então, isso bombardeando as nossas mentes e a gente gerando um comportamento como um reflexo de uma massificação. Então, nós temos que ser um indivíduo consciente, não nos deixarmos manobrar por maus colegas, maus vizinhos, maus parentes, más influências, não por uma maldade absoluta, porque pessoas que ainda não conseguiram evoluir nesse processo e que às vezes querem fazê-los se desviar. Ao contrário, nós temos que ser fortes o suficiente para influenciá-los positivamente. Todos nós temos o dever de sermos esse farol nessa construção coletiva.
a partir de uma mudança de cada um de nós, né? Yuri, eu gostaria de ler um pedacinho aqui do Evangelho, em que é dito aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador: em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensino o objetivo sublime da provação humana. E ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-la. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Eis aí a mensagem do Consolador prometido. Então, é isso, meus irmãos. Alegrai-vos mesmo diante das dificuldades, porque são elas que nos proporcionam as bênçãos da alma, que proporcionam a nossa reflexão, que mudam a nossa forma equivocada de pensar em relação à nossa existência. É preciso que nós estejamos sempre serenos, resignados e fortalecidos na fé para compreender que todas as provas elas são necessárias a nós, para o nosso crescimento, mas que podemos também ser agentes de transformação, construindo um pensamento construtivo, um sentimento de amor e transmitindo para a atmosfera ondas de paz, de tranquilidade, ajudando o nosso planeta a se tornar um planeta de regeneração. Yuri, para as nossas considerações finais, chegamos ao fim do nosso programa. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Realmente foram 3 perguntas de pessoas que estão realmente em situações bem delicadas. A gente tem projetos tão bonitos como o Acolha-me, que eu faço parte. E estou sempre... nós temos 3 telefones, é o 988 91 08 20, o 999 41 03 26 e o 41 01 15 39. Então nós trabalhamos em regime de plantão, somos voluntários para realmente situações difíceis como essa. Estamos prontos para ouvir, tá certo? Acolher e tem um Facebook, né? Se não pegar o telefone, no Facebook do Acolha-me. É só buscar Acolha-me. E tem outros projetos desse tipo, né? Tem o Navima de Maceió, que tem o 188, e são iniciativas que fazem parte desse processo de edificação. As pessoas buscam um propósito em suas vidas, serem voluntários, trabalharem para o bem, e a gente espera que pessoas que estejam numa situação difícil hoje, amanhã sejam também mais um colaborador do Cristo. Então, um abraço a todos os ouvintes, e que continuem participando desse programa, e eu aqui fico feliz pela oportunidade de ter estado aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. É isso. Nós agradecemos você, Yuri, por compartilhar conosco as suas experiências, seus estudos em relação à doutrina dos Espíritos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora dos nossos trabalhos. Também queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o presente momento, em especial vocês que participaram com as perguntas, a André de Maceió, nosso irmão do Rio de Janeiro, a Dani de Caruaru. E queria lembrar do 4º Congresso Espírita Alagoano, 6, 7 e 8 de julho. Não esqueça, no Centro de Convenções. Ainda tem vaga. Corra, faça a sua. Que Jesus os abençoe e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.